Êxodo capítulo 8. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: Deixe que meu povo vá do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e o seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor Deus que livrem a mim e ao meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: Terei muito prazer de levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor vai querer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: Ore por mim amanhã. E Moisés disse: Ó rei, vou fazer como pediu. E assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres da rã. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei, e o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais, nos campos, morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Arão que bata na terra com o bastão para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram, e as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: Meu Deus, quem fez isso? Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: Amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: Deixe o meu povo sair do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar vocês, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas, naquele dia, separarei a região de Gósen, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Esse milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém, façam isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: Isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, são sagrados para os egípcios.
Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão e a pedradas. Nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Respondeu Moisés: logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que esses enxames de mosca deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou só uma mosca. Mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixa que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível e atacará todos os seus animais, isso é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado e as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo, farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima, e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor havia dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor Deus dos Hebreus diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Dessa vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã a essa hora eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram seus escravos, seus animais, para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito, deixaram os seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedras e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedras sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar.
Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: Dessa vez eu pequei. O Senhor Deus é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor. Chega de trovões e de chuva de pedra. Eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: Quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, o rei, fique sabendo: a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou a mão em oração a Deus, o Senhor. Aí, os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram temando, e como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. Êxodo capítulo 10. O Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. Também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas espantosas coisas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: O Senhor, o Deus dos hebreus, diz isto: Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão de terra o Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo o que o seu país e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhe disse: Vocês podem ir adorar o Deus, o seu Deus, o Senhor. Mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: Iremos todos nós, com as nossas crianças, os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas, as cabras e o gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens poderão ir adorar ao Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país e o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que ele ficou preto.
Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda dessa vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim esse castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho, e não ficou só um gafanhoto em todo o Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e esse não deixou que os israelitas fossem embora. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, a fim de que todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Então Moisés levantou a mão para o céu. Durante 3 dias, uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naquele dia ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: Nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e esse não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que se tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés, nunca mais eu o verei.